Uma aventura na estrada esquecida que liga Cuiabá a Santarém. As obras da BR-163, que já duram mais de 40 anos, abriram caminho para a extração legal de riquezas naturais da Amazônia, como madeira e ouro. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. A velha arara, empoeirada, não tem forças para fugir dos caminhões. Os poucos restaurantes de beira de estrada também não têm muito o que servir. A nossa viagem pelos buracos, pela poeira e pela incerteza da BR-163 continua. Novo Progresso cresceu dos dois lados da BR-163. A cidade tem cerca de 25 mil habitantes e vive do garimpo e também da madeira. São 9 horas da manhã e os homens do IBAMA se preparam agora para mais uma operação em busca de desmatamento e também de garimpos ilegais nessa região do Pará. Novo Progresso até esta área onde nós estamos indo agora são mais de 300 quilômetros. Aqui de cima eu já posso ver o garimpo, e aquele ali, ó, bem no meio da mata. Toda área de garimpo tem que ter licença. Independente de estar a área de terra indígena no lugar de conservação, o senhor tem que ter uma licença. Correto? O senhor é empreendedor da área de garimpo, o senhor deve saber disso. Apesar dessa aparência fragilizada deles, eles arrecadam uma quantias grandes de dinheiro. Aqui a moeda oficial não é o real, é o ouro que serve para tudo. Desde comprar papel higiênico até pagar aluguel. Tem garimpo, assentamento que tem prostíbulo e inclusive todo o pagamento é feito em ouro. E ainda por cima todos os valores são superfaturados. 1 quilo de açúcar chega a custar o equivalente a R$20. Os garimpeiros ficam com uma pequena parte do ouro e vivem com isso. Quem fica com a maior parte do dinheiro? É o dono. Os agentes agora querem saber quem é o tal dono do garimpo. Cada barulho na mata é um motivo para atenção. De repente, alguém se aproxima. Olha o que eles encontraram aqui. Armas. Essa estava carregada. A região rural do Pará é considerada a mais violenta do país. Eles alegam que essas armas são para caça, num local que é proibido caça. Essas armas são os principais objetos dos assassinatos em toda a região rural do país. Os garimpos são tradicionalmente, historicamente, regiões extremamente perigosas, onde as pessoas são mortas e são enterradas nesses locais por aqui mesmo. O grupo levava armas e mantimentos para vender para os outros garimpeiros. Um agente pergunta para quem eles trabalham. E o dono lá, o seu... Manel tá lá, seu Manel. Seu Manel que é o dono? É o dono do garimpo. Onde ele fica? Ele fica lá no Aruri. A nova informação ajuda a montar o quebra-cabeça. Os garimpeiros são expulsos. E o acampamento... Essa é uma área de difícil acesso. Então seria impossível levar tudo isso que eles aprenderam aqui para a cidade. O que é feito então? Eles colocam fogo nos barracos para destruir e colocam fogo também nas máquinas, que é para ninguém voltar e começar todo esse processo novamente. Seu Manuel mora perto e também diz que não é o dono, mas que cuida da venda do ouro. Para quem que o senhor vende o ouro daquele garimpo? Aquele ouro daquele garimpo eu vendo para Ouro Mina e tem as notas fiscal. Seu Manuel é autuado por envolvimento em crime ambiental. As notas são apreendidas. A Ouro Minas tem lojas por todo o Brasil, principalmente ao longo da BR-163, e sede em São Paulo, no centro financeiro do país.
A Ouro Minas não quis gravar entrevista, mas nos disse que a responsabilidade é toda do garimpeiro. Mesmo assim, ela foi multada em R$100 mil pelo governo por não exigir a documentação completa do vendedor de ouro, o que é obrigatório por lei. Então quer dizer que os dados que estão nesta nota aqui podem ser dados completamente não legais. Sim, por exemplo, o Raimundo está tirando ouro de um Parque Nacional de Proteção Ambiental, né? Então que é impossível a legalização de um garimpo lá dentro. Longe da ilegalidade deste garimpo do Pará, uma associação no Mato Grosso reúne garimpeiros que extraem o ouro e recuperam depois o meio ambiente. Esta vala tem mais de 7 metros de profundidade e este é um dos 200 garimpos regularizados aqui no norte do Mato Grosso. Fazendo as contas, estes garimpos conseguem faturar por ano cerca de R$200 milhões. Quanto de ouro tem aqui? Eu tenho umas 20 gramas. 20 gramas. É, o pingente, né? O pingente. Sem mandar fazer, se for encontrado ali 20 gramas de ouro, daria quanto? Hoje em torno de R$2 mil. O que esses homens fazem agora é lavar o cascalho. E esse cascalho, ele vai por sucção até uma caixa. E nessa caixa é que vai dar para notar já num primeiro momento se tem ouro ou se não tem ouro. O ouro é esse amarelinho. O ouro é o amarelo aí, ó. Aí onde tá o ouro? Para separar o ouro do cascalho, os garimpeiros usam mercúrio. Só que diferente do garimpo ilegal que a gente mostrou agora há pouco, eles afirmam que o mercúrio aqui não contamina o solo ou a água da região. Aqui, no caso, é só mesmo a água e o material que é dragado, que é a própria natureza. O mercúrio a gente vai utilizar ele num circuito fechado. Uma das obrigações dos garimpeiros para conseguir autorização para extrair o ouro daqui é recuperar a área depois de explorada. Há mais ou menos uns 5 anos, aqui funcionava um garimpo com 20 metros de profundidade. E hoje o que a gente vê é um lago, um tanque, onde eles criam pirarucu. Mas aqui em Peixoto Azevedo, mesmo com todos os documentos, autorizações, cuidados com o meio ambiente, a situação dos municípios próximos não é muito diferente do que a gente viu lá no interior do Pará. O garimpeiro não fica rico. Não. Quem fica rico? Só o patrão. As histórias de quem ficou muito rico com o ouro e as consequências da falta de investimento nas cidades que nasceram por causa dele é o que você vai ver na reportagem de amanhã da nossa aventura na Estrada Esquecida. Depois da Caixa, agora o Banco do Brasil anunciou um pacote bilionário de crédito para a indústria automobilística. O setor é um dos mais afetados pela retração da economia. 30% dos funcionários desta empresa, que fornece molas para o setor automotivo, foram demitidos no primeiro semestre deste ano. Reflexo da crise que atinge parte da cadeia produtiva com a queda nas vendas dos carros. Se você não tem dinheiro para investir, para botar material dentro da fábrica e o seu quadro de funcionários é menor, consequentemente vai ter uma queda brusca na fabricação. Para não reduzir a produção, os pequenos e médios fornecedores precisam ter dinheiro em caixa. É aí que entram os incentivos financeiros dos bancos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram medidas para socorrer o setor, responsável por 12% dos tributos pagos no país. A Caixa Econômica Federal vai liberar 5 bilhões de reais em condições especiais de linha de crédito para as empresas que não demitirem os funcionários. Já o Banco do Brasil vai antecipar mais de 3 bilhões de reais até o fim do ano para fornecedores considerados estratégicos para a cadeia da indústria automobilística. Para eles que precisam de crédito nesse momento de dificuldades que o país atravessa. A produção de veículos no Brasil acumulou uma queda de 18% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. As vendas de veículos novos caíram 20%. Os fornecedores vão ter créditos em condições especiais, juros menores do que os juros que estão sendo praticados no mercado, serão capazes de produzir os seus bens, as suas mercadorias para fornecer às montadoras. Com isso você vai manter a atividade econômica, vai manter o emprego.
Mais de 8 mil estrangeiros vivem legalmente no Brasil, fugindo de violações aos direitos humanos ou perseguição em seus países de origem. A maioria vem da Síria, país que está em guerra civil. Os dados estão no mapa dos refugiados, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. Eles chegam sem dinheiro e sem conhecer a língua. A maioria é homem, entre 18 e 39 anos. Fernando é presidente da Comunidade da República Democrática do Congo no Brasil e ajuda africanos que vêm para cá. Ele mesmo fugiu da guerra há 23 anos. E ajudamos ele nos primeiros tempos a morar com alguns irmãos que já têm a casa deles, para depois eles conseguirem se virar. Segundo o Ministério da Justiça, 8.400 estrangeiros vivem como refugiados no Brasil. Em primeiro lugar estão os sírios. Em seguida vêm angolanos e colombianos. A maioria vivia em países em conflito. Mais de 50% escaparam de violações aos direitos humanos e mais de 22% de perseguição política. Com exceção de voto e serviço militar, os refugiados têm os mesmos direitos e obrigações dos brasileiros. São aceitos pedidos de refúgio de quem sofreu violência, fugiu de perseguições religiosas, políticas, étnicas. Por isso, na chegada ao Brasil, muitos estrangeiros que, na verdade, vieram por motivos econômicos, se dizem perseguidos nos seus países de origem. Apesar de pequeno, o número de refugiados no Brasil não para de crescer. Dobrou nos últimos 4 anos e a tendência é que continue aumentando. Para cada pessoa com pedido aceito, há outras 2 na fila. O Conselho Nacional dos Refugiados quer reduzir o tempo de avaliação dos pedidos de 1 ano para 6 meses. Alguns especialistas acreditam que a medida poderia facilitar a entrada no país de quem não é refugiado e até de criminosos foragidos. Vai até limitar, tá, essa avaliação que é realizada pelos oficiais aqui no Brasil. Em agosto, com o ar seco, a poluição fica ainda mais evidente nas grandes cidades do Sudeste. Um estudo indica que um morador de São Paulo chega a perder até 3 anos de vida por causa da fumaça venenosa da metrópole. Esse ar pesado, escuro, equivale a 3 cigarros por dia. E mesmo que você não queira nem seja fumante, é o que vai parar no seu pulmão se você vive numa cidade como São Paulo. Boca seca, pele ressecada. Muita falta de respiração muito ofegante, né? Os olhos ficam bem pesados e a dor de cabeça é muito grande quando tá aqui, por isso que eu evito de vir para cá. A poluição é responsável por mais de 1,5 milhão de mortes por ano na China, 6 mil no Rio de Janeiro por ano e 35 por dia em São Paulo. Este seria o pior cenário, ficar parado no trânsito dentro do carro em um ambiente assim, rodeado de prédios, os chamados cânions urbanos, que dificultam a dispersão de gases poluentes. Câncer de pulmão, evidência 1, que nem tabaco, que nem amianto, poluição do ar. É o maior fator de infarto ambiental para infarto do miocárdio. O maior fator para pneumonia. O médico Paulo Saldiva é patologista da USP e especialista em poluição. Ele faz parte do Comitê de Qualidade do Ar da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Pesquisas Ambientais da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Um estudo feito por ele mostrou que os paulistanos viveriam pelo menos 3 anos mais se a atmosfera da cidade fosse mais limpa. Um problema de saúde pública que afeta até a reprodução humana. Quanto maior a cidade, maior o nível de poluição, pior a qualidade do sêmen. A solução esbarra na falta de tecnologias sustentáveis e de investimentos na mobilidade urbana. Pode ver que ele não consegue nem falar com a direita porque a gente já ficou com a garganta seca. Confundem controle de poluição com desenvolvimento, inibição do desenvolvimento econômico. Só que poluição é coisa de país pobre. A poluição é sinônimo de pobreza, de ineficiência energética e de falta de planejamento urbano. 22 brasileiros desaparecem por hora no Brasil. São quase 200 mil por ano. E pelo menos 10% nunca voltam para casa. A falta de um cadastro nacional atualizado aumenta o drama de milhares de famílias. Para muitas delas, a busca e a angústia duram a vida inteira. Fazer 3 anos. Osias se emociona sempre que volta ao local onde viu seu pai pela última vez. Você não sabe se a pessoa está passando fome, está dormindo na rua, né? João Modesto da Silva tinha na época 69 anos e sofria de Alzheimer. Já havia desaparecido antes e foi encontrado alguns dias depois. Só que dessa vez já se passaram quase 3 anos. Isso é uma dor que eu nunca passei, estou passando agora. Eu fico imaginando a pessoa que desaparece criança. Aconteceu com o Ivo e a Tereza.
Para o casal, o dia 8 de junho de 1985 ainda não terminou. Eu não tenho uma prova de que ele morreu. E se eu não tenho uma prova de que ele morreu, e 99% das pessoas com quem nós conversamos dizem que ele está vivo, eu não posso dizer, eu acreditar que ele morreu, por quê? O filho Marco Aurélio participava de um acampamento com mais 4 escoteiros no Pico dos Marins, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, quando desapareceu. Nos últimos 30 anos, os pais do menino fizeram de tudo para encontrá-lo. Rastrearam a região, rodaram o país, recorreram à polícia, videntes, espíritas, como Chico Xavier, e até ufólogos. Porque não tinha mais onde procurar, o que fazer. O drama do Osias, do Ivo, da Tereza, é compartilhado por mais gente do que se imagina. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas desaparecem por ano. Isso dá uma média de 22 por hora. No estado de São Paulo, foram mais de 33 mil ocorrências em 2014. Quase 29 mil foram resolvidas, mas em 10% dos casos não há solução. No Brasil, desde 2012, existe um Cadastro Nacional de Desaparecidos. Mas, por enquanto, apenas alguns estados alimentam a rede com boletins de ocorrência. Para as famílias que vivem esse drama, a dor é pior do que a morte. Ela dificilmente finaliza esse sentimento. Ela continua chorando a perda e, de outro lado, esperando pela volta.